Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Graças a Deus que nos dá vitória por mais uma noite de ensinamento, mais uma noite de estudo, amém? Como de costume, vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 17, amém? Como nós vemos lendo, meditando sempre no texto principal, Epístola de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 17. Vamos estar no andamento ao nosso estudo nessa noite. Hoje, creio que nós terminaremos o estudo do capítulo de número 1, para que na próxima semana nós possamos já estar entrando no capítulo de número 2. Amém? Todos encontraram Tiago, capítulo 1, versículo 17? Amém. Vamos meditar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? Pode tomar o teu assento nessa noite. Creio que Deus tem algo a nos ensinar, a continuar nos ensinando no estudo dessa epístola, que é tão maravilhosa para a nossa vida cristã. Amém? Nós paramos na última terça-feira no versículo 18. Amém? Nós falamos sobre as tentações, né? Nós descobrimos que Deus, ele não nos tenta, né? Que nós nunca podemos olhar para uma tentação e dizer, é Deus me tentando. Não, é o inimigo das nossas almas quem nos tenta. Deus, ele é abençoador e galardoador daqueles que o amam. Amém? Hoje nós vamos continuar a meditar. Vamos meditar a partir do capítulo de número 1, a partir do versículo 19, amém? Esteja com a sua Bíblia aberta, vamos ver o que esse texto nos diz. Vamos meditar do 19 até o 21 sobre o tema seja tardio para irar-se, amém? Seja tardio para irar-se. Então já no versículo 19, Tiago vem nos dizer, sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabeis isto, meus amados irmãos. De novo ele vem declarar o seu amor ao seu público, né? Sabeis isto, meus amados irmãos, como alguém que diz, olha, eu estou vos ensinando isso, porque eu vos amo. Então ele diz, sabei isso, meus amados, porque eu vos amo, eu quero que vocês estejam prontos a ouvir. Vocês já prestaram atenção que nas situações que a gente mais perde é porque nós não escutamos o que a pessoa tem a nos dizer. E fato é que nós gostamos de pessoas que gostam de nos escutar, porque é ruim nós irmos conversar com a pessoa, você nem termina de falar, ela já sai atropelando, mas você não terminou nem de falar, nem de explicar a situação. Então nós não temos a paciência de escutar, de simplesmente escutar. Então alguém vem aqui e diz assim para mim, olha Nathanael, eu estou com um problema com o nosso presbítero Neto, porque isso, porque aquilo outro. Eu só prestei atenção que a pessoa está com problema, e a visão que ela me passou é que o presbítero Neto fez algo de ruim para ela, e por isso ela está com raiva do presbítero Neto e tudo mais. Só que eu não tomo cuidado de chegar até o presbítero Neto e falar, presbítero Neto, o que aconteceu? É a capacidade de escutar os dois lados da moeda, a capacidade de estar disposto a entender as situações. E a gente não vai conseguir entender as situações se a gente estiver com os nossos ouvidos fechados, porque a gente vai acabar subtraindo coisas que não é para a gente subtrair. Tudo porque nós não temos a paciência de escutar. Então Tiago vai dizer para o seu público, vocês estejam prontos a ouvir. Talvez vocês precisem falar, talvez vocês vão se irar, mas o falar e o se irar, ou qualquer atitude que você for tomar, você só vai tomar mediante ao que você escutar, mediante ao que você ouvir.
E trazendo para os dias de hoje, nós sabemos que as pessoas que têm o hábito de ouvir, essas pessoas elas costumam ser um pouco mais sábias que nós, porque nós não queremos escutar e nós olhamos para ela e falamos assim: mas como que você pensou isso e eu não pensei? Como que você olhou a situação dessa forma e eu não olhei? Ela pensou isso e nós não pensamos, ela olhou dessa forma e nós não olhamos porque ela soube escutar. Então nós temos que aprender, levar isso para a nossa vida cristã e também para a nossa vida pessoal, no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade, na escola. Aprenda a escutar. Se você aprender a escutar, vai ser um belo de um passo para eu e você a gente ser mais sábio, agir com mais sabedoria e pagar menos preço pelas nossas atitudes e pelos nossos erros. Então ele diz: sabem isto, meus amados irmãos, se declarou novamente, dizendo: olha, eu vos amo, por isso que eu vos ensino. Mas todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Ele está trazendo outro ensinamento aqui. Ele está dizendo: ó, além de você escutar, não se preocupe em falar rápido, não se preocupe em se posicionar rápido. Seja tardio para falar, porque quanto mais tardio você falar, você entendeu mais a situação e vai falar com mais sabedoria. Como nós estamos falando de uma carta pastoral, como nós estamos falando de uma carta que está instruindo o povo, Tiago ele tem essa preocupação. Ele não quer só um povo que diz assim: ah, eu acredito em Jesus Cristo e não quero mais saber de nada. Não, ele quer um povo que saiba encarar as tentações, ele quer um povo que saiba ouvir, ele quer um povo que espere a hora certa para falar, porque ele sabe que se esse povo viver dessa maneira, ouvindo muito e falando pouco e falando somente nas horas certas, esse povo passará pelo tempo que eles têm da terra, tempo de forasteiro, de peregrino, e subirá ao céu com muito menos provação do que eles teriam se eles saíssem sem escutar ninguém, falando à torta direita e aos quatro ventos. Você já viu aquelas pessoas que falam mais do que devem? Falam muito, chega, estava com dia de olhar. Você está conversando com a pessoa e a pessoa está falando: não, que eu vou fazer, que eu vou agir, que eu vou lá. Ela não faz 50% do que ela fala, mas fala. Aí ganha o apelido de fanfarrão, de falador, de 171. Por quê? Porque está falando demais, quando na verdade tinha que falar somente o necessário e ser tardio, falar na hora certa. Então é isso que Tiago está falando. E Tiago, ele ainda no versículo 19, ele diz: olha, pronto para ouvir, tardio para falar. E outra coisa, seja tardio para se irar. E quando o Tiago está dizendo: olha, seja tardio para se irar, entenda que ele não está dizendo não se ire e não fique nervoso. Não, porque ele sabe que nós somos seres humanos. Se eu dissesse para vocês aqui: olha, irmão Neto, para você ser cristão você não pode ficar nervoso. Hipocrisia, né, irmãos? Porque nós somos ser humano. A ira, ela vai vir automático. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para a gente fica nervoso. Só que o ficar nervoso é temporal. Isso logo passa. O ficar nervoso não tem que fazer parte do nosso cotidiano. Aí você acorda e dorme, brigando com todo mundo, xingando todo mundo, arrumando encrenca com todo mundo, porque você está nervoso, porque você está irado, porque alguma coisa não saiu da forma que você esperava. Já viu aquelas pessoas que o ônibus não passou na hora que ela quer? Meu Deus, acabou o dia. Porque aí ela vai ter que esperar o outro ônibus, e aí vai chegar no serviço brigando com todo mundo, e aí já briga com o namorado, briga com a namorada, não quer nem escutar o que a esposa tem para falar. Se a mãe ligar para falar alguma coisa, já foi. Não quero te ouvir agora, mãe. Não fala comigo que hoje eu estou indo. Não. Nós temos que renunciar a isso. Porque na nossa fala não pode haver ira. Porque quando nós olhamos a carta de Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele vai falar do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? A mansidão. Como você, um dos aspectos do fruto do Espírito é a mansidão. Como você viver em mansidão se você viver irado? Não.
Então é por isso que Tiago está dizendo: olha, estáis pronto para ouvir, seja tardio para falar e seja tardio para se irar. Por que ele usa tardio para se irar? Porque ele sabe que a ira é um sentimento temporal. Se você for tardio para se irar, para se expressar na sua ira, a sua ira já vai ter passado. Você já vai olhar as coisas de uma outra forma e vai dizer: não, eu não preciso explodir com isso aqui. O ônibus não passou no horário, mas foi só hoje. A semana tem 5 dias e nos outros 4 dias ele passou no horário. Você entendeu? É temporal, vem e logo passa. E na nossa fala não pode haver ira. Ira não. Na nossa fala tem que haver amor. O cristianismo é a única religião do mundo que em todos os seus aspectos fala de amor. No budismo você não vai encontrar tanto amor quanto tem no cristianismo. Em qualquer outra religião você não vai encontrar. O cristianismo é uma religião de amor ao próximo. Jesus ele vai dizer: olha, amai o seu Deus acima de todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar o meu próximo como a mim mesmo se eu só trato ele com ira. Se eu não sei escutar ele, se eu saio falando qualquer coisa para ele. Não. Existe uma forma muito melhor de amar. É a forma de escutar, é a forma de ser tardio em falar, é a forma de não se irar. Então Tiago ele estava ensinando isso para o seu público. Vamos meditar no versículo 20, porque Tiago ele mostra que a ira do homem não tem relação com a obra e os planos de Deus. Veja, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus ele diz assim para você: olha, eu tenho uma obra na sua vida e você vai ser um grande profissional na área que você atua. E você vai dar muito orgulho para os seus pais. E você vai entrar numa grande multinacional. E você vai ser um grande pregador. Só que aí nós olhamos aqui no versículo 20 e lemos: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, em todos os planos que Deus tem para nós, para que esses planos possam se realizar na nossa vida, nós não podemos viver o nosso dia a dia com a ira. Porque a ira, ela vai retardar todas as bênçãos que Deus tem para nós, se não excluí-las. Porque Deus diz assim: olha, você vai ser alguém próspero, você vai ser alguém que se dará bem na sua empresa, você vai ser gestor, você vai ser grande. Só que aí chega lá na sua empresa, você não trata ninguém bem, você não conversa com ninguém, você briga e aponta lá para todo mundo, porque todo mundo, ainda que você esteja certo, eu não estou fazendo juízo de valor, se você está certo ou errado, ainda que você esteja certo e você esteja irado, não adianta. Se você agir dessa forma, não tem como a promessa de ser um grande empresário, ter uma grande posição, não tem como acontecer. Por quê? Porque a ira não opera a justiça de Deus. Porque não tem como Deus olhar para o homem e abençoar o homem, sendo que o homem não está andando conforme a palavra de Deus. É incompatível, não casa uma coisa com a outra. Nós queremos viver a promessa de Deus, nós queremos realizar os sonhos que Deus sonhou para nós, mas nós não queremos ouvir nada do que Deus quer que nós sigamos. A gente quer falar: olha, síndrome lá daquela cantora lá, eu nasci assim, eu sou assim, acabou. Não. Você pode ter nascido assim, mas você encontrou Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus transforma, que Jesus muda caráter, que Jesus trabalha no interior. E é por isso que nós estamos aqui. Tiago está tentando dizer para o seu público o seguinte: olha, vocês podem acreditar em Jesus, mas se viverem com ira, nada vai se cumprir. Não tem como vocês viverem as bênçãos do Senhor sem seguir a tua palavra. Vamos para o versículo 21, para a gente finalizar esse tema. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a nossa alma. No versículo 21, Tiago vai detalhar algumas coisas que eu e você temos que rejeitar
tirar da nossa vida, tirar do nosso caminho. Ah, mas eu posso só deixar ali do lado, de vez em quando ir lá e pegar? Não. Ele está falando de você abrir mão, de você lançar fora. Porque tudo que a gente esconde, a gente sabe onde está. Daqui a pouco a gente vai lá e quer usufruir. Então ele fala acerca da imundícia. Pelo que? Rejeitando, lançando fora toda a imundícia, que traduzida são um maior excesso de imoralidade e sexualidade. Ele está dizendo para o seu público: olha, se vocês querem se aproximar de Deus, se vocês querem viver as bênçãos que Deus tem para vocês, vocês vão ter que ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E tem mais: vocês vão ter que lançar fora, não é guardar e nem esconder, tem que lançar fora, rejeitar toda a imoralidade e sexualidade. Ou seja, vocês não vão poder viver ao bel prazer dos seus corpos. Pessoas que querem viver na imoralidade. O que seria imoralidade? Imoralidade pode envolver muitas coisas. Imoralidade pode envolver uma língua torpe. Imoralidade pode envolver uma forma de se vestir, uma forma de se portar, uma forma de viver promíscua, na onde todos que estão ao nosso redor olhem e dizem: mas aquele Natanael, aquele cara é muito imoral, eu não consigo conversar nem 5 minutos com ele, porque tudo que sai da boca dele atrai imoralidade, coisas que são ruins. Então ele está dizendo: olha, se vocês querem viver com Deus, se vocês querem viver as promessas que Jesus ele disse que tem para vocês, que é o reino dos céus, o reino do Pai deles, vocês vão ter que lançar fora toda a imundícia, toda a imoralidade e sexualidade. Lança fora. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, nós só podemos ter uma vida sexualmente ativa se nós formos casados. Igreja do Senhor. Porque homens e mulheres dentro da igreja do Senhor tendo relações sexuais à torta e à direita, não adianta achar que vai viver dessa forma e vai reinar e vai alcançar o reino dos céus, não. Porque o reino é para aqueles que renunciam às suas próprias vontades. Então, eu quero ter uma vida de casado, uma vida de junção de corpos. Ora, peça para Deus te preparar um casamento, peça para Deus te preparar um esposo que não vai só usar o seu corpo, vai te amar, vai cuidar, vai abraçar, vai zelar, vai te conduzir, vai estar do seu lado. E os jovens a mesma coisa. Peça para Deus uma mulher que vai te amar, que vai cuidar de você, que não vai só te usar uma hora ou outra e depois vai te jogar para escanteio. Porque a vontade de Deus é que nós vivamos casados e constituindo família, porque não foi o homem que constituiu a família, foi Deus. A família nasceu no coração de Deus, não foi no homem. Então, nós temos que lançar fora toda a imundícia. Outra coisa que ele diz: pelo que? Rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Pessoas que vivem maliciosamente, pessoas que em tudo quer tirar proveito. Já viu? A pessoa não sabe fazer nada, não sabe fazer um favor para você. Leva meu carro ali no Lava Rápido. Só se você me der 10 aí. Mas faz isso para mim. Não, faz isso para mim também. Pessoas maliciosas estão sempre atrás de querer ganhar alguma coisa, de querer ludibriar alguém. Isso não. Tiago está dizendo para o seu público: olha, tardio para falar, tardio para se irar, lança fora toda a imundícia. Olha, nada de malícia aí. Pensamentos ruins no seu coração, rejeita. Mas eu guardo? Não, lança fora. Eu não posso impedir que um passarinho rodeie a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho para permanecer aqui. Um ninho ele não vai fazer. O que você está tentando dizer? Eu estou tentando te dizer que a vontade de fazer o mal, ela pode até vir. Só que Tiago está ensinando para o seu público: rejeita, lança fora. Porque se não rejeitar, porque se não lançar fora,
você estará longe de Deus. É isso que ele está ensinando. Ele está preparando o povo, não é para viver na terra, ele está preparando o povo para tomar o céu à força. Uma carta pastoral. E outra coisa que ele fala, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada. Ou seja, o agricultor ele tem uma árvore, e essa árvore dá um galho seco. O que ele faz? Ele enxerta o produto na árvore para que essa árvore ela dê bons frutos. Trazendo para o Evangelho, por natureza somos maus. Pelo pecado de Adão, a morte entrou, o pecado entrou. Só que nós conhecemos o Evangelho como? Pela palavra de Deus em nós enxertada. O que acontece? Após o Evangelho de Cristo, vamos dar bons frutos. Não tem como dar mau fruto, porque o Evangelho ele foi enxertado. E ele finaliza o versículo dizendo: a qual pode salvar a nossa alma. É o objetivo da palavra de Deus. O objetivo da palavra de Deus não é nos deixar ricos. O objetivo da palavra de Deus não é fazer com que nós vivamos bem todos os dias na terra, sem doenças, sem dificuldades, sem problemas, não. O objetivo da palavra de Deus, o Evangelho em nós enxertado, é que nós possamos um dia, no soar da trombeta, ou Deus vindo pessoalmente, não individualmente para nós possamos reinar nos altos céus. Esse é o objetivo. Então é isso que Tiago está falando. Olha, vocês têm que dar bons frutos. Pelo quê? Pelo Evangelho que foi enxertado em vocês. Mas para que eu vou dar bons frutos? Para que eu possa morar no céu, porque esse é o plano que Deus tem para mim. Versículo 21, finalizando. Agora nós vamos meditar do versículo 22 até o versículo 25 ao tema: ouça e obedeça. É difícil, né, irmão? Porque Tiago ele tem que tocar na onde a gente menos gosta. O homem vem falar pra gente: olha, escuta. A gente não pode escutar, a gente quer sair atropelando, já fazendo, já agilizando. Agora ele vem dizer: olha, ouça, e além de ouvir, obedeça. É a maior barreira do ser humano para se encontrar com Deus. O ser humano não quer ouvir. Quando ouve, não quer obedecer. É por isso que não veio para a igreja. Vamos lá? Versículo de número 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Versículo 22 ele diz: e sede os cumpridores. O que Jesus vai falar na parábola da construção da casa? Aquele que escuta a minha palavra é como o construtor que constrói a sua casa fincado na rocha. Vem a chuva, vem o vento, nada derruba. Mas aquele que escuta a minha palavra e não é cumpridor é como o construtor que coloca a sua casa na areia da praia. Vem a chuva, vem o vento e tudo destrói. Ou seja, cumprir a palavra de Deus, cumprir o que Tiago está dizendo. É muito bom estar aqui, aprender e escutar. Olha, eu tenho que escutar. Olha, eu tenho que lançar fora toda a malícia. Só que mais importante do que escutar e aprender é eu e você lançar fora. É eu e você fazer cumprir o que a palavra de Deus nos diz. Ouvir frequentemente a palavra de Deus não nos ajudará se nós não formos praticantes dela. Entende isso aqui que é interessante? Eu vou para o culto terça, quinta, estou no estudo sábado e no culto domingo. Bênção! Você está ouvindo a palavra de Deus frequentemente. Mas essa palavra ela só vai dar fruto, não é se você vir e ouvir frequentemente. Ela vai dar fruto se você praticar. Olha aqui, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Aí ele vai dizer, ó, enganando-vos com falsos discursos. Ouvintes passivos são enganadores de si mesmo. Tiago está dizendo para o seu público: ó, eu estou ensinando tanta coisa para vocês, vocês estão aprendendo tanto sobre a vida cristã, mas eu vou abrir um beabá aqui para vocês. Ó, se vocês escutarem
e não aprenderem, não colocarem em prática, vocês não estão enganando o seu irmão. Vocês não estão me enganando que eu sou o pastor de vocês. Tiago está dizendo. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Porque eles estão ouvindo, eles estão aprendendo, mas eles não põem em prática. Por que eles estão enganando a eles mesmos? Porque as trombetas vai soar. E se eles não fizerem nada do que o pastor Tiago está ensinando, eles vão ficar. Ou seja, se enganaram a si mesmos. É uma coisa interessante, irmãos. A gente fica aí, ó. Terça, quinta, está no púlpito, está de terno, está de gravata, e está todo mundo olhando e dizendo, é crente, mas e aí, está praticando? Tem que praticar, e da porta para fora, está orando? Está lendo Bíblia? Como é que está a casa? Está arrumada? Estou falando para os obreiros aí, ó. Chega ali na porta e aí, Marca, como é que está a casa? Está arrumada? Porque é isso. O que mais importa é lá, como é que está lá. Não vem mostrar para mim aqui que as coisas estão boas, não. É lá dentro, tem que estar boa lá dentro. Porque lá que a gente vai praticar. Se eu estiver aqui ensinando para vocês, e está lá minha esposa lá, ó, tratei mal o dia todo, tratei minha filha mal o dia todo, de que adianta? Eu estou ensinando, mas não estou me enganando a mim mesmo. É isso que Tiago está falando. Nós estamos nos enganando a nós mesmos se nós formos só ouvinte, passivo, sem atitude. Mas se nós formos ouvintes ativos, aí nós vamos ter uma mudança de vida. Versículo 23 e versículo 24, vamos ler. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. E o versículo 24 vem dizer: porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Olhei no espelho, saí da porta de casa, já esqueci como estava a minha fisionomia. É assim que nós somos quando nós escutamos a palavra de Deus passivamente. Para que nós olhamos no espelho? Olhamos no espelho para ver o que não está legal. Alguém diz assim, Nathanael, você viu o seu cabelo? Eu falei, não vi meu cabelo, não tenho como. Vai lá no espelho olhar. As pessoas sempre falam isso, né? Nossa, você está com o dente sujo, vai lá no espelho olhar para você ver, está com coisa mais feia, corre lá. Porque nós corremos para o espelho e enxergamos o que está errado. Fazendo uma analogia nessa metáfora que Tiago usa, o espelho para nós é como o Evangelho, porque nós olhamos para o Evangelho e vemos os nossos pecados e as nossas fraquezas. Essa analogia que Tiago está falando. Tiago está falando, se vocês olharem e saírem e não praticarem, é como se vocês olhassem no espelho e se esquecessem do rosto de vocês. O espelho mostra o que está ruim na face de vocês. Para as mulheres, um batom, um cabelo, uns cílios. Para nós homens, mais simples, um cabelo só. Mas quando nós olhamos para o espelho e trazemos essa analogia para o Evangelho, o Evangelho nos mostra os nossos pecados, mostra as nossas limitações, mostra os nossos defeitos. Às vezes a gente não fala para ninguém. A gente vem para o culto e Deus fala, vem cá, está na hora de andar assim. A gente entendeu, mas ninguém entendeu, mas a gente entendeu. Porque a gente está olhando para o espelho, a gente está vendo o Evangelho e está falando, eu não estou passivo, eu estou ativo. O que Deus me ensinar, o que Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. É o que Tiago esperava do seu público. Ele não esperava um povo que aprendesse e já se esquecesse. Ele esperava um povo que aprendesse e colocasse em prática. Porque só assim ele sabia que o povo ia alcançar a Deus. Versículo de número 25, vamos seguir adiante. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago vai falar aqui sobre a lei da liberdade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ou seja, ele está dizendo o seguinte: a lei do Pentateuco e dos profetas trazia um jugo e pesado para vocês. Ele está dizendo, olha, o Evangelho de Jesus Cristo é a lei da liberdade. O Evangelho de Jesus Cristo
Cristo é a lei, são os mandamentos que Deus mandou, mas é liberdade. Você segue se você quiser, você tem o livre-arbítrio, você tem as opções, está na sua mão. Ele não está dizendo, olha, vocês vão ter o mesmo jugo que os antigos tiveram, aquele peso das 613 leis do antigo Pentateuco que vocês tinham que seguir. Não, ele está dizendo, olha, é a lei da liberdade, vocês terão a opção de seguir adiante, de fazer tudo o que eu estou falando. E ele também fala de bem-aventurança. Ele fala aqui no versículo 25: este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurança, irmãos, essa bem-aventurança não está em conhecer, mas em fazer a vontade de Deus. É muito bom a gente ler bem-aventurado aquele, nossa, a gente pensa naquela fartura, né? Bem-aventurado, nossa, vem de mim, Deus, fartura, manda. Só que isso daqui não é para quem conhece, é para quem pratica. E melhor, não é falar de Deus, é caminhar com Deus. Que às vezes a gente fala de Deus, mas se caminhar com Deus, a gente está caminhando? Então, não é para quem conhece, é para quem crê. E não é para quem fala, é para quem caminha com Ele. Tiago está preparando o povo para morar no céu. Ele não está preparando o povo para ser rico ou ser bem de vida na terra. Ele quer encontrar os seus amados irmãos lá no céu. Versículo 26: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração, e a religião desse é vã. Tiago 26, 27, ele vem falar sobre a religião pura. No versículo 26, Tiago fala da importância de refrear a língua. Homens estão muito mais preocupados em parecer do que em ser. Então, se nós começamos esse ensinamento falando acerca de escutar mais, automaticamente nós já entendemos que nós temos que refrear a nossa língua. Uma língua que não tem freios acaba com uma família inteira, acaba com o ministério inteiro, acaba com uma igreja inteira, porque ela está desenfreada, ela só está lançando para fora o que o coração está cheio. Isso não é o ideal. Isso não é o ideal, porque a gente não pode viver de aparência, a gente tem que viver daquilo que nós realmente somos. Então, se nós somos religiosos, nós temos que agir como religiosos, nós temos que falar como religiosos, nós temos que andar como religiosos. Porque não adianta dizer, eu sou crente, mas aí sai falando qualquer besteira por aí, não. Eu sou crente, eu só falo aquilo que está em conformidade com a Bíblia, aquilo que agrada ao meu Deus, seja comer, seja beber, seja tudo feito para a glória de Deus. O homem que tem uma língua solta não pode ter um coração verdadeiramente humilde e cheio de graça. Uma língua solta não demonstra um coração humilde e cheio de graça, porque uma língua solta magoa as pessoas. Uma língua solta vai nos colocar em situações que a gente não quer entrar. E que quando a gente estiver lá dentro, a gente vai falar, por que eu fui falar isso? Eu nem sabia se era verdade, agora eu estou aqui tendo que me explicar. Então, uma língua desenfreada não demonstra um coração humilde e cheio da graça de Deus. No versículo 27, Tiago fala da religião pura. Vamos meditar. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Religião pura. Ele está falando de uma vida santa e um coração caridoso, porque isso mostra uma verdadeira religião. Mas eu tenho que ser santo? Não. Você não precisa ser santo em sua plenitude, porque senão você vai para o céu direto, porque você está no mundo, meu filho. Só que a sua luta diária e constante é para atingir a santidade. Pedro vai nos ensinar, olha, seja santo em toda a sua maneira de viver. A nossa luta é para buscar a santidade. E um coração disposto a ajudar os nossos irmãos vai mostrar a nossa verdadeira religião. Vai mostrar a nossa verdadeira disposição para abraçar aqueles que precisam. O segundo ponto que ele fala, visitar os órfãos e as viúvas. Órfãos e viúvas, irmãos,
aqueles que não têm pai nem mãe para prover, e aquela que não tem esposo para prover. É por isso que no livro de Atos nós vamos ver que os apóstolos se reúnem e instituem a posição de diácono. O que o diácono fazia? Ele cuidava dos órfãos e das viúvas, um trabalho social dentro da igreja para abraçar os mais vulneráveis. Mas hoje não dá para a gente seguir nesse mesmo contexto, até porque tem viúvas que ganham mais que o dobro, o triplo do que eu e você que trabalha o mês inteiro. Então a viúva aqui está discriminando os mais vulneráveis. Então são as pessoas que mais precisam, são as pessoas doentes, são as pessoas que estão em hospitais, são as pessoas que estão nas penitenciárias, são os moradores de rua. Nosso irmão Neto aqui, irmãos, eu falo para minha mãe, falou, homem do coração bom, nosso irmão Neto. Se nosso irmão Neto fosse rico, ele ia criar umas 10 famílias que fossem necessitadas, porque ele não mete esforços para ajudar ninguém. Vira e mexe, a gente vê lá no grupo, preciso de um fogão, alguém tem uma cama, alguém tem uma roupa, porque ele tem um coração bom para ajudar as pessoas. Ele não mede esforço. E o que Tiago está dizendo é isso, que nós devemos sempre ter um coração bom como o do irmão Neto, para ajudar as pessoas. Estar disposto a ajudar, a abraçar os mais vulneráveis. Aí sim, nós estamos praticando a verdadeira religião. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Finalizamos, irmãos, o primeiro capítulo, em cima do horário, 9h30. Semana que vem estaremos dando continuidade ao capítulo de número 2, amém? Espero que esteja sendo bênção para vocês. Aleluia. E semana que vem eu espero vocês novamente para a gente aprender mais um pouquinho e crescer mais um pouquinho. Os trabalhos